Boa tarde, pessoal. Dando sequência, então, às nossas entrevistas aqui na FEIPET 2024, na FENAC, em Novo Hamburgo. A gente recebe agora o Cairuan. Tudo bom, Cairuan? Quase aí teu nome, cara. Eu sou ruim de nome. Mas isso é algo que eu já sou meio acostumado. Um cara que se chama Cairuan talvez deva ser o primeiro que tu deva estar entrevistando. Por isso que é diferenciado. E ontem estava dando uma palestra muito boa, que estava lotada, aqui na FEIPET 2024, falando sobre inteligência artificial. Cara, me fala, qual é a relação que tu conseguiu, qual é a conexão que tu conseguiu criar entre uma feira pet e a inteligência artificial? É um animal diferente que está surgindo na vida de todo mundo. Eu sou médico veterinário e faço gestão de pessoas numa distribuidora de medicamentos veterinários. E eu vejo que a inteligência artificial, ela chega como uma ferramenta. Tecnologia, ela é meio, ela não é fim. E ela chega como uma ferramenta para potencializar o trabalho das pessoas. Então, a inteligência artificial, por si, ela tende a realizar uma atividade que teria que ser realizada por um humano. Então, com a chegada hoje da ChatGPT, vamos dizer assim, a LLM mais moderna, mais conhecida de todas, ela democratiza o acesso à inteligência artificial, que antes era um acesso para quem tinha que saber muito de TI. E Sim. Hoje tu consegue trazer aquilo para o teu dia a dia. Então, eu ia te perguntar agora, como que tu é veterinário, consultor de vendas e manja tanto de IA, né? é uma coisa que talvez seja do meu jeito, mas eu acredito que a inovação, ela vem na diversidade. Então, para a gente fazer algo diferente dentro da veterinária, a gente não vai achar dentro da veterinária. Então, eu gosto de beber em outras fontes. Então, foi em 2018, 2017, frequentar o Black Sheep Festival aqui, ali em Porto Alegre. Vou para Santa Rita do Sapucaí, e também tem um grande festival de inovação, e fui conhecendo essas novas tecnologias que estavam entrando aí no mundo, como eu brincava na época, cara, é uma tsunami que tá vindo e vai atacar todo mundo, e eu não sei como me defender disso. E aí, quando mais tu vai conhecendo essas tecnologias, tu vai se ambientando e entendendo que tecnologia, ela é uma ferramenta, né? Assim como antes os homens da caverna faziam fogo, precisavam de 2 pedras, hoje quem quer fogo usa um isqueiro, aperta um botão do seu fogão. Continua fazendo fogo, só que de um jeito diferente. Então, comecei a traçar esse mundo de cultura, de inovação, cultura de startup, e conhecendo como funciona isso e as aplicabilidades que isso tem para o nosso dia a dia dentro da veterinária. E aí eu vejo com a chegada do ChatGPT essa democratização e essa possibilidade da gente trazer a inteligência artificial para o mainstream. Para aquela pessoa que não é da área de TI, que não é programador, assim como eu, que não entende fazer um código de uma linha, mas consegue usar aquilo para potencializar o seu trabalho. E de que forma prática tu consegue enxergar esse uso no dia a dia do veterinário ou mesmo de um lojista, né? A gente está falando aqui no canal da FEIPET, né? A FEIPET é uma feira que é, né, voltada para o comércio, B2B, né? Para o comércio, né? B2B. De negociações, né, de business, de negócios, enfim, as pessoas vêm para cá para fazer business, encontrar inovação, né? Mas de que forma prática tu acha que a IA ela pode ser utilizada nesse âmbito, assim, né, para essas pessoas que vieram para cá? Até onde a imaginação permitir. A inteligência artificial, ela se baseia em dados. Então, tudo aquilo que gera dado, é possível tu trabalhar com uma inteligência artificial. Eu trouxe ontem para o pessoal que estava na palestra alguns exemplos da qual eu usei hoje na empresa, e exemplos que eu acho que é possível ser usados dentro de uma pet shop, dentro de alguém que trabalha num pequeno varejo e daqui a pouco não tem condições para contratar um time muito grande. Então, desde recursos humanos, para tu conseguir fazer uma contratação mais assertiva, tu pode usar uma ferramenta. Desde tu preparar a tua estratégia de marketing digital, tu pode usar a ferramenta. Como eu vou preparar a copy para o meu post no Instagram e escrever de uma maneira melhor, eu vou poder usar a ferramenta para fazer uma análise sobre o meu faturamento, meu fluxo de caixa, que estratégia que eu devo tomar para mudar as velas, eu posso usar essa ferramenta. Porque as inteligências artificiais se baseiam num grande pool de dados. Então, imagina os dados da internet que estão disponíveis de modo aberto, que podem ser acessadas por um robô que consegue fazer uma associação probabilística. Então, se eu pegar que eu preciso aumentar minhas vendas, ele vai buscar lá quem são os maiores pensadores de venda. Então, tu vai poder estar conversando com os maiores especialistas de qualquer área.
Mas aí é o pulo do gato. Para tu conversar com o maior especialista, tu tem que saber o que tu quer perguntar para ele. Porque se tu não souber perguntar, provavelmente não vai vir uma resposta adequada. Muito legal. E até que ponto a IA ela pode ser... A gente se fala muito, né? Sobre várias coisas da IA. Pontos negativos, pontos positivos, né? Tem aquela galera que é mais catastrófica, tem aquela galera que é mais positiva, digamos assim, em relação às IAs. Tu te identifica com qual papel dessas? Como um realista, eu vejo, e eu trouxe uma frase do Andrew Ng. Ele é o fundador do time de inteligência artificial do Google, hoje ele está no Baidu, que é o Google chinês, e ele traz uma provocação muito interessante, que discutir hoje os malefícios da IA é como discutir a superpopulação em Marte. Nós ainda não chegamos no planeta para estar superpovoando ele. De certa forma, ele tem razão. Por outro lado, aquelas pessoas que provocam o pensamento pessimista, eles também têm razão, porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, ela é uma tecnologia. Se nós pegarmos, por exemplo, uma faca, ela pode ser usada para preparar alimentos e ela pode ser usada para um assassinato, para um homicídio. E aí é como a gente vai usar. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Se cair nas mãos erradas, ela vai poder causar um grande dano. O que nós temos hoje de inteligência artificial, que é a inteligência artificial do ponto de vista fraco, que é chamado, ela é uma inteligência artificial muito unidirecional. Então, o Spotify, ele é especialista em descobrir o que você gosta de ouvir e te trazer aquela música. O Waze, ele é especialista em traçar o melhor caminho para você. Mas o Waze não consegue tocar uma música no caminho. Um ser humano consegue fazer as duas coisas. A inteligência artificial ainda não consegue repetir o papel do ser humano. Há em desenvolvimento a inteligência artificial geral. Essa sim muito mais forte e que os pesquisadores dizem que pode sim substituir o ser humano. E aí, do ponto de vista mais de ficção científica, tem a superinteligência artificial, da qual precisaria talvez de computação quântica, que essa inteligência sim superaria a inteligência de toda a humanidade junto. Me preocupa tu ter um banco de dados que faz uma análise sobre um determinado tipo de população na mão de uma ditadura. Mas, ao mesmo tempo, um banco de dados que faz uma análise de um determinado tipo de população e consegue promover a cura de uma doença, ela é muito bem-vinda. Então, eu vejo que tanto o pessimista quanto o otimista, eles são muito importantes para o debate ético. Porque é esse debate ético que vai construir o nosso futuro. E a construção do futuro na inteligência artificial passa hoje, passa por nós. Nós que vamos ter que assumir o protagonismo. E aí, o mais interessante é que volta são as pessoas. Porque a inteligência artificial ela vem para empoderar as pessoas. E num país que ele é subdesenvolvido, com vários problemas de educação, se torna um pouco mais preocupante. Porque se a gente, nessa velocidade que as coisas estão indo, de uma curva exponencial, o mundo pode passar muito mais rápido e nós perdermos novamente o trem da história e ficarmos com um país ainda mais subdesenvolvido e com pessoas, talvez, sem serventia, que serão substituídas por uma máquina. Então, eu vejo que o papel de discutir e não jogar o assunto para debaixo do tapete, ela é o pensamento que deve ser debatido. Não é bom e não é ruim, ela é as duas coisas, né? Cabe o que a gente vai fazer com ela. Muito bom. E agora depois da palestra, né? Agora, pensando nas pessoas que assistiram tua palestra, conversaram contigo, assim, tu consegue identificar que esse uso ele já está se tornando um pouco mais comum entre as pessoas, né? O uso de IA. E de forma também usual, as indústrias, né, que tu está acompanhando por aqui, têm utilizado isso nos seus processos internos? O que tu consegue observar alguma tendência nesse sentido? Eu acho que ela não é uma opção usar. Tu vai ter que usar. Porque o teu concorrente vai usar. Mas a gente ainda, vamos dizer, está na educação infantil dessa alfabetização tecnológica, né? Se nós estamos numa idade, comparando, nós ainda estamos na idade das cavernas da inteligência artificial e aprendendo como é que usa essa ferramenta. Quais são os dilemas éticos dela, como a gente conversou antes, quais são os dilemas de proteção de dados e de direitos autorais,
mas ao mesmo tempo descobrindo como é que a gente conversa com ela, para que ela serve, qual ferramenta usa. E trazendo então para o público que assistiu, fiquei muito contente em ver que tem muitas pet shops usando para fazer tanto a sua estratégia de marketing, o seu planejamento de vendas. Automação de atendimento, às vezes, né? Isso eu vejo bastante. Automação de atendimento, e cada vez vai ficar mais pessoalizado aquela automação de atendimento, porque ela vai aprendendo com as respostas. Esse é o grande fascínio de uma ferramenta como essa. Então, o que a gente tinha, aqueles bots de antigamente, que tu clique 1, clique 2, clique 3, ele está deixando de ser para entender muito mais como funciona o perfil do cliente. E aí depois nós voltamos no outro dilema. Será que quando nossos vendedores, o pessoal que atende o suporte ao cliente, ele é mais preparado que essa inteligência? Que tipo de atendimento nós estamos entregando sem essa inteligência? E como que essa inteligência pode promover isso? Então, nós usamos hoje lá na empresa, eu uso na minha rotina diária, eu brinco que é Excel e ChatGPT para fazer as minhas estratégias. Eu vejo varejistas usando, mas é aquele cenário ainda, tem gente que usa, mas usa sem profundidade, tem gente que já usa com mais profundidade, tem gente que não usa ainda porque há um certo receio. Nós estamos lá na curva de adoção da tecnologia, há em torno de 200 milhões de usuários mês no ChatGPT. Mas a dúvida que eu tenho hoje é para que eles estão usando isso? Com que profundidade eles estão usando isso? Eu até fiz uma brincadeira. Quando aqueles canivetes suíços com 50, 40 funções, quantas delas tu usa? Então nós temos uma ferramenta muito poderosa. Nosso desafio é aprender. Eu me considero um aprendiz, eu não entendo nada de inteligência artificial, eu sou um curioso que quero trazer isso para o meu mundo e trazer para o mundo da veterinária, trazer para o mundo do mercado pet. Para facilitar o dia a dia, né? Para inovar, mas facilitar muito, né? A questão ali, por exemplo, quanto tempo perde um dono de uma pet shop para procurar quais foram os, né? Por exemplo, assim, quais são os clientes que completam nessa semana 30 dias que trouxeram pet para banho, por exemplo. Através, né, de uma IA, né, jogando os dados ali, tu consegue filtrar e rapidamente, em um clique, ter essa informação. Vai ter essa informação, quem são, se é cachorro, se é gato, se esses clientes que estão há mais de 30 dias, eles compram vermífugo, de pulga, ração. Quanto tempo faz que deram, né? Então tu consegue também auxiliar essas pessoas, tu consegue aumentar o teu faturamento de uma forma muito rápida. Exato, e assim, é interessante que tu diz, o aumentar o faturamento, ele vai ser a consequência. Porque quando tu entrega um serviço de personalização como esse pro tutor de um animal, ele vai se sentir muito valorizado. Exato. Porque se tu tá dizendo que o seu pet tá precisando de tal remédio, tá precisando de tal serviço, tá dizendo pro tutor, cara, eu me preocupo com o teu pet. E hoje, cada vez mais, as pessoas não querem fricção. Elas querem algo fluido. Eu não quero lembrar que eu tenho que comprar o remédio de pulga. Eu não quero lembrar que se eu dou um banho por mês, já faz 35 dias que eu não dou banho no meu cachorro. As pessoas estão cada vez mais usando. Tu observa quando tu passa num pedágio, cada vez mais o pessoal usando as etiquetas. Porque é um saco tu parar, ninguém mais usa dinheiro. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, quanto mais o empreendedor do nosso mercado diminuir a fricção pro cliente dele, maior sucesso ele vai ter. E a inteligência artificial é uma dessas ferramentas que vai poder ajudar ele. Falando agora dessa questão das a gente já tá acabando o nosso tempo, mas falando um pouco tu citou agora o pedágio, né? Tem um pedágio aqui no Rio Grande do Sul que é automatizado totalmente, né? Tu passa e depois tu paga por um aplicativo. E eu sou jornalista, tenho mestrado, trabalhei muito tempo com pesquisa e com IA também. E com novas tecnologias. Cara, passei, esqueci. Né? Não teve um sistema que me enviou um e-mail, por exemplo, dizendo, você, da placa tal, tem aberto um valor X. Não, eu ganhei 12 multas. 12 multas. E aí, como é que... Uma ida, uma vinda. Como é que tu comunica isso? Então é meio pessoas automatizado. Nem todas as pessoas são letradas para isso, né? Adopters, assim, do aplicativo. Nem todas têm cartão de crédito. Nem todas conseguem gerar Pix. Então tu acaba fazendo uma exclusão de uma parte da população que ainda não está integrada. Também é algo que tem que ser pensado também. E é algo preocupante, né? Porque nós temos hoje em torno de 5 gerações convivendo juntas. Então, se tu quer diminuir a fricção da pessoa que vai usar o sistema de free flow, como tu falou, tu tem que pensar... Tu tem que pensar em todas essas pessoas que são os teus clientes.
Então não adianta nada eu criar um distanciamento do meu cliente, porque eu comecei falando e vamos terminar falando, tecnologia, ela é meio, ela não é fim, né? Quando tu passa por um pedágio, tu vai subsidiar com que aquela estrada seja melhor estruturada, para tu ir do ponto A ao ponto B, sem cair num buraco, sem ter uma infraestrutura de segurança. Como que isso vai ser cobrado? É a tecnologia que vai entrar. Então, eu vejo que talvez a nossa geração, talvez aquela geração anterior a nós, tem um certo fetiche pela tecnologia e que tudo é resolvido pela tecnologia. As gerações mais novas, não, elas já são nativas digitais, elas nasceram nisso. Então, para eles o digital é o comum. Não existe um mundo sem um WhatsApp, né? E aí, como é que a gente traz para essas 5 gerações que estão aqui, que são os nossos clientes, vão continuar consumindo? Nós temos os clientes geração Z, Millennium, tomando maior ponta do mercado, mas nós temos o X, nós temos os Baby Boomers, que vão estar tomando vão continuar consumindo no mercado, e aí nós vamos excluir, nós vamos colocar eles, pessoas menores que as outras, fazer uma segregação, castas. Eu acho que não, a tecnologia ela tem que potencializar o ser humano, né? Ela não tem que escravizar o ser humano. Tem que auxiliar no processo, até porque essa população, ela consome muito, né? Porque ela tem um maior poder aquisitivo. Exato, né? Exato. Principalmente no mercado pet, né? Quando os jovens saem de casa para estudar, os pais normalmente acabam pegando outro pet. E aí a necessidade... Preenchendo o ninho vazio. Preenchendo o ninho vazio. E aí a necessidade que a minha mãe tem para cuidar do pet dela é diferente da necessidade que eu tenho. E aí o empreendedor do nosso mercado, ele tem que entender com quem que ele está conversando. Quando ele conversar com a minha mãe, ele vai ter que pôr a roupa para conversar com aquela pessoa. Quando ele conversar comigo, ele vai pôr outra roupa. Quando ele conversar com alguém mais jovem que eu, alguém na faixa dos 20 anos, alguém da geração Z, ele vai ter que ter outro tipo de abordagem. Então, e dançar também, porque vai ser TikToker. Vai ser TikToker, né? Então, assim, como é que a gente vai se comunicar? Porque... É verdade. Enfim, tudo é pessoa. E pessoas se comunicam. Quero te agradecer, quero dizer que essa conversa podia, né, continuar, e ela é muito interessante, né, e a gente podia aprofundar e também trazer outros exemplos aqui para ficar discutindo, né, e é muito bom conversar com alguém inteligente como tu, que tem, né, dado palestras, né, e se posicionado aí como um entusiasta da IA, né, mas auxiliando muitas pessoas, né, ao falar sobre a IA, de que forma elas podem ser isso no dia a dia delas, né. Quero te agradecer a tua participação também, dizer que foi um prazer conversar contigo. Prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio, fico feliz, adorei o papo também, poderíamos se estender, porque quando a gente ama daquilo que a gente fala, é mais fluido, né? E é isso, eu acho que as pessoas têm que assumir o seu protagonismo e no fim são tudo pessoas, né? Isso que está no centro de tudo, o que vem ao redor, se é tecnologia, se é negócios, isso faz parte do movimento, mas no fim do dia a gente tem que sempre olhar para as pessoas. Muito obrigado. Falamos então com Kairuan Kunzler, palestrante, entusiasta de IA e consultor de vendas e ainda veterinário. A gente volta com mais entrevistas aqui na FEIPET 2024. Siga, curta este vídeo e comente.